Fala pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo do canal Matemática Completa e hoje eu trago para você a Olimpíada Brasileira de Matemática nível 1 2019 resolvida. A partir de hoje aqui no canal vou começar a lançar vídeos de playlists das Olimpíadas, de todas as provas da Olimpíada Brasileira resolvidas, do nível 1, 2 e 3, desde a primeira edição até a edição atual. A primeira que eu estou trazendo para você é a edição de 2019. Em breve vou trazer as demais edições também, 2018, 2017 até 2022, ok? Então nessa prova você vai ter mais uma noção, né, de como é a Olimpíada Brasileira de Matemática, porque o aluno que quer fazer essa prova para ganhar a medalha precisa fazer as provas anteriores. Você vai perceber que você fazendo as provas anteriores você entende o tipo de questão, porque os tipos de questões sempre são os mesmos. Então, se você consegue fazer uma Olimpíada, provavelmente a outra você vai mandar bem. Então, a melhor maneira de você treinar para a Olimpíada é fazendo provas anteriores, e eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, nesse vídeo eu trago todas as questões resolvidas do nível 1 de 2019. Qualquer dúvida que você tiver, comente aí. Se você achou uma resolução diferente da minha, uma solução diferente da maneira que eu fiz, coloca aí também para compartilhar com seus colegas e para a gente discutir essa solução que você encontrou. Lembrando que as provas da Olimpíada, as questões existem diversas soluções diferentes. A que eu trago aqui é a solução que eu considero a mais fácil, mas existem outras, certo? E lembrando também que existem 3 questões aí dessa Olimpíada, nível 1, que caiu nos outros níveis. Sempre são 3 questões que caem nos 3 níveis. Então existem 3 maneiras diferentes de fazer a mesma questão, né? Então no nível 1 a gente resolve de uma maneira, no nível 2 de outra, no nível 3 de outra. Depende, porque o conhecimento do aluno é diferente. Então esse vídeo serve para você treinar para a Olimpíada Brasileira. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, então vamos começar agora a primeira questão da OBMEP 2019, questão essa que fala o seguinte: qual é o número que está escondido pelo borrão? Né? Então a gente tem aqui uma igualdade, né? Antes da igualdade a gente tem a operação 17 menos 3, e depois da igualdade a gente tem a operação 20 menos 16 mais um número desconhecido. E esse número desconhecido está sendo representado pelo borrão e eu quero descobrir que número é esse, né? Esse número tem que ser um número de maneira que torne essa igualdade verdadeira, ou seja, a parte que vem antes da igualdade seja de fato igual à parte que venha depois da igualdade. Então, vamos resolver essa igualdade aí, ó. 17 menos 3 é igual a 20 menos 16 mais o borrão. Em vez de colocar o borrão, eu vou colocar um ponto de interrogação, ok? 17 menos 3, 14. 20 menos 16, a gente tem o 4, né? Então, a gente tem que pensar, qual número somado com 4 dá exatamente o 14? O 10. Então, o borrão só pode valer 10, porque aí se o borrão valer 10, de fato, a parte antes do igual vai ficar igual à parte depois do igual. Então, a resposta é a letra A, 10. Uma questão bem simples aí. Bora para agora a segunda questão. Bom, então essa questão 2 fala o seguinte: a figura abaixo foi formada com pizzas de mesmo tamanho, cada uma dividida em 8 pedaços iguais. Quantas pizzas inteiras é possível formar com esses pedaços? Então a gente tem essa figura aqui, e eu quero descobrir, com esses pedaços que estão nesse formato, quantas pizzas inteiras eu consigo formar, sabendo que cada pizza tem 8 pedaços iguais, ou seja, essas bolinhas vermelhas aqui não vão mudar em nada, tá? A gente fica achando que essas bolinhas vermelhas têm alguma coisa a ver? Não tem, os pedaços são iguais, ok? Então, tem várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer completando uma das pizzas. Então, pegando essa pizza, vamos completar ela. Essa pizza já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços, eu preciso de mais 2. Então, como eu preciso de mais 2, espera aí, opa, ficou ruim aqui, né? Espera aí, voltando, ai meu Deus, como é que volta aqui? Completando essa pizza aqui,
a gente pode pegar, por exemplo, esses 2 pedaços dessa pizza e completar aqui, correto? Agora vamos completar essa de baixo aqui. Se eu completar essa de baixo, eu preciso de mais 3 pedaços nessa de baixo. Então, eu vou pegar esses 2 pedaços aqui que estão aqui, certo? E vou pegar mais um de alguma pizza aqui, ó. Vou pegar mais esse aqui, ok? Então, estou pegando os pedaços dessas pizzas aqui e completando as de cá para ver exatamente quantos pedaços, quantas pizzas inteiras eu consigo fazer. Agora, vamos completar essa pizza aqui. Essa pizza precisa de 2 pedaços. Vou pegar esses 2 aqui, ó. Vou pegar esses 2 aqui e vou colocar aqui. Ok. Agora, vamos completar essa pizza aqui. Também precisa de 2 pedaços. Então, vou pegar esse pedacinho e esse aqui. Correto? E agora eu vou tentar completar essa pizza aqui. Vamos ver se vai dar. Porque essa aqui eu preciso de 2 pedaços também. Então, vou pegar os 2 pedaços aqui, ó. Pegar os 2 pedaços aqui. Consegui. Consegui completar. E ainda ficou sobrando um pedaço. Certo? Então, depois que eu completei essas pizzas dos extremos, ainda ficou sobrando esse pedacinho aqui. Mas não perguntou isso. Perguntou quantas pizzas completas eu consigo fazer. Então, eu consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5 pizzas completas. Então, é a letra C. Tá vendo? Então, com esses pedacinhos, eu consigo fazer 5 pizzas completas. Existia uma outra maneira de fazer essa questão. A outra maneira era simplesmente você ver quantos pedaços você tinha no total e dividir por 8. Então, por exemplo, quantos pedaços você tinha na figura? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40. Então, você tinha 40 pedaços, correto? E você podia dividir esses pedaços, esses 40 pedaços deveriam ser divididos em pizzas de 8 pedaços, certo? E aí, para fazer isso, era só fazer 5 vezes 8, 40. E aí você vê que você precisa de 5 pedaços completos, tá vendo? Então, você também poderia fazer assim, daria certo igual, ok? Então, a questão relativamente fácil também. Vamos para agora a próxima questão. Bom, essa terceira questão fala o seguinte. Olha, essa terceira questão é bem interessante, tá, gente? Porque ela trabalha em conceitos de você visualizar, principalmente, a questão dos ângulos, tá, gente? Então, é uma questão que trabalha ângulo. A verdade é essa. Então, tem que ter muito cuidado. Ó, a formiguinha da OBMAP iniciou uma caminhada indo para o norte. Ela começou indo para o norte. E encontrou ao longo do seu trajeto a seguinte sequência de placa, né? Então, ele encontrou a sequência de placa, né? Para quem conhece um pouco de placa de trânsito, essa placa significa vira à direita. Essa vira à esquerda, depois vira à direita, vira à esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Toda vez que encontrou a placa vira à esquerda, ela virou 90 graus, ó, 90 graus, para a esquerda. E toda vez que ela encontrou a placa vira à direita, ela virou 90 graus para a direita. Continuando depois em linha reta. Em qual sentido ela passou a andar após passar pela última placa, né? E lembrando que ele lembrou que significa norte aqui, né? Norte é para cima, ok? Então, a formiguinha inicialmente ela estava andando para cima. Aí ela parou aqui e viu uma placa, certo? O vira direita. Quando ela viu o vira direita, vou até cortar aqui para não confundir, ela virou 90 graus para a direita. E 90 graus, a gente sabe que 90 graus é isso aqui, ó, né? Ó, ângulo de 90. Então, ela virou 90 graus para cá, deu 90 graus aqui, ok? E aí, ela passou para o leste, tá vendo? A rosa dos ventos está mostrando. Depois, ela parou aqui e viu uma outra placa, só que agora ela viu o vira à esquerda. E aí, você tem que ter cuidado. Quando ela viu o vira à esquerda, ela não foi para lá, igual muita gente acha. Na verdade, ela virou à esquerda, estando na posição leste. Então, ela virou 90 graus para a esquerda. Então, ela virou para cá, ó, 90 graus para a esquerda. Tá vendo? Imagina que você está assim, e aí você anda e vira para a esquerda 90 graus. Imagina a rua da sua casa que você consegue imaginar. Certo? Depois, ela viu o vira à direita. Então, ela virou 90 graus para a direita. Tá vendo?
Depois ela viu o vira esquerda, e aí ela virou 90 graus para a esquerda. Depois ela viu o vira esquerda novamente, então ela virou para cá, 90 graus. Depois ela viu o vira direita, aí ela veio para cima de novo, direita. Depois ela viu o vira esquerda 2 vezes, assim e assim. Tá vendo? E aí ela terminou com a setinha para baixo. Setinha para baixo, a gente viu aqui, é o sul. Então, ela terminou o trajeto voltando. Ela estava indo para cima, agora ela está voltando para o sul. Então, é a letra B. Tá vendo? Então, a única pegadinha dessa questão poderia ser o fato de você achar que virar para a esquerda é ir para a esquerda necessariamente. Não. Se você estiver nessa posição, virar para a esquerda é para cá, que é ir para o norte. Então, tem que ter muito cuidado a rosa dos ventos se auxiliar bastante aí. Ok? Então, bem interessante, mas ainda considerei também uma questão fácil. Até então, questões fáceis na UBMAP nível 1. Bora então agora para a quarta questão. Bom, galera, agora a questão 4 aí, bem interessante, questão envolvendo área de figuras planas, né, triângulo, quadrado. Então vamos dar uma olhada. O quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais, isso é importante. A área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados. Quanto mede a área pintada de azul? Tá? Então é um quadrado, né, que na verdade são 9 quadradinhos, e a área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados. E eu quero saber quanto que é a área pintada de azul. Então, para a gente fazer isso, vamos ver quantos quadradinhos estão pintados de vermelho, né? Então, se você observar que você tem metade de um quadradinho e uma outra metade, essas duas metades formam um quadradinho inteiro. Aqui você tem uma outra metade, mais uma outra metade, mais duas metades forma outro quadradinho inteiro. Então, 2 quadradinhos. E aqui você tem um quadradinho inteiro. Então, quadradinhos vermelhos, você tem 3, certo? E, por consequência, você obrigatoriamente tem 6 quadradinhos azuis, porque o total são 9, né? São 9 quadradinhos. Então, você tem 6 azuis e 3 vermelhos. Só que esses 3 vermelhos, juntos, medem 6 centímetros quadrados. Como os 3 vermelhos juntos medem 6, você acaba de descobrir que a área de cada quadradinho obrigatoriamente tem que medir 2. Por quê? Porque se 3 medem 6, cada um tem que medir 2. 2, 1, mais 2 o outro, mais 2 o outro, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, a área de cada quadradinho é 2. Como a gente tem 6 azuis, então a área azul obrigatoriamente vai ser 6 vezes 2, ou seja, 12 centímetros quadrados. Né? Porque são 6 quadradinhos, só que cada quadradinho mede 2. Então, são 12. Tá vendo? Isso é uma das maneiras de fazer. Então, obrigatoriamente, é a letra B. Provavelmente existem outras maneiras de fazer essa questão. Toda vez que eu fizer uma questão aqui e você achar que existem outras maneiras até mais interessantes que essa, comenta aqui no chat que eu sempre vou responder o seu comentário. Em outros vídeos eu posso até voltar com a questão mostrando essa resolução, se for bem interessante. Então, sempre comente aí, ok, gente? Então, bora agora para a próxima questão. Bom, pessoal, agora a questão 5 diz o seguinte. A senha de Aurélio é 5149. Ele está tão acostumado com essa senha que a digita sem olhar para o teclado. Certo dia, quando foi digitar a sua senha, não percebeu que o teclado estava girado de 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. Qual foi o número que ele digitou? Então, gente, normalmente, ele digita a senha, né? E ele não olha nem para o teclado, ele só digita no automático. A senha que ele digita, a senha original mesmo, é a 5149, certo? Mas num determinado dia ele não percebeu e ele pegou o teclado girado. Vamos desenhar aqui como que seria o teclado girado para a gente entender um pouco melhor isso, né? Continuaria com 9 teclas, né? Isso normal, 9 teclas. Só que está de cabeça para baixo. Então, aí agora que vai exigir uma visualização sua.
Onde estaria o teclado de cabeça para baixo, o número 1? Né? O número 1, quando o teclado girasse assim, ó, ele não estaria aqui, não. Né? Se você observar, o 1 ele estaria aqui. Né? Você consegue ver isso? Que um estaria ali? Por quê? Porque quando você gira, ó, ó, meu dedo aqui, ó. Quando eu faço assim, ó, meu dedo fica do outro lado, do lado oposto. Tá vendo? Então, 1 ele estaria onde está o 9. E, ao mesmo momento, o 9 estaria aqui, ó. Tá vendo? Claro, de cabeça para baixo. Né? O 5 continuaria no lugar que ele está. O 6, ó, ele viraria de lado, ele viria para cá. E o 4 também viraria de lado. Tá vendo? O 3 iria para onde está o 7 e o 7 iria para onde está o 3. Certo? Aí aqui no meio é mais fácil de ver. O 8 viria aqui para cima e o 2 aqui para cima. Então, esse é o formato do digitor de senha virado para baixo, de cabeça para baixo. Isso exige uma visualização geométrica do aluno. Certo? Agora que a gente viu isso, vamos ver qual era a senha que ele digitou, né? A senha que ele digitou, sendo que não devia, mas que ele digitou. A gente sabe que ele não viu que o teclado estava virado, então ele ia digitar o 5. E como o 5 permaneceu no mesmo local, ele digitou o 5 normal, né? Aí, na hora que ele ia digitar 1, ele não viu que estava virado, em vez de digitar 1 estava nessa posição, ele acabou digitando 9, correto? Depois ele ia digitar o 4, mas o 4 estaria nessa posição. Mas quem está nessa posição agora é o 6. Então, na verdade, ele digitou o 6. E na hora de digitar o 9, ele acabou digitando o número 1. Tá vendo? Então, em vez de digitar a tecla que ele ia digitar, ele digitou outra tecla. Então, a senha que ele acabou digitando foi a 5961, que é a letra B. Questão fácil também. Então, até agora a gente fez 5 questões, todas eu considerando questões bem fáceis aí. Ok? Então, bora para a próxima questão. Bom, questão 6 diz o seguinte: qual das expressões abaixo tem valor diferente de 15 quartos? Então, aqui embaixo a gente tem 5 expressões numéricas, a gente tem que resolver elas, e a gente tem que descobrir qual das expressões não tem valor 15 quartos. Então, a gente tem 4 que tem e uma que não tem. Então, vamos resolver aí, né? Letra A. 15 vezes 1 quarto. A regra da multiplicação qual que é? Pega o número, multiplica pelo número de cima e mantém o número de baixo. 15 vezes 1, 15. E embaixo continua 4. 15 quartos, então, essa 15 quartos. Então, não é essa que você vai marcar. A letra B, vamos lá. Vamos somar os 3 de cima. 15 mais 15 mais 15, 45. 4 mais 4 mais 4, 12. Então, a princípio, muitos alunos podem ter marcado essa, mas o 45 dozeavos é uma fração que dá para simplificar. Então, dá, por exemplo, para você dividir por 3 em cima e embaixo. Lembra, gente, que em questões de vestibular, a resposta nunca é a fração que não está simplificada. A resposta sempre será a fração irredutível. Se tiver 45/12, não é 15 quartos, mas você tem que simplificar primeiro. Você tem que, obrigatoriamente, todas as provas vestibulares são assim. 45 por 3, 15, e 12 por 3, 4. Então, essa é também o 15 quartos. Na verdade, é uma fração equivalente ao 15 quartos que você tinha visto. Agora, essa é a mais difícil, né? É 3 quartos mais 3. Aqui você teria que fazer o MMC de 4 e de 1. E o MMC de 4 e de 1 é 4. Então, você faz 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 1, 4 vezes 3, 12. E aí você soma 3 mais 12, 15. E repete o denominador, 15 quartos. Então, não é essa. Vamos agora para a letra D. Na letra D, você tem uma soma e o denominador já é igual. Então, você vai manter o denominador e vai somar 10 mais 5, 15. Olha lá. O aluno que não sabe a regra, ele vai lá e faz 2 mais 2. E não é. A regra da soma é você soma os de cima e mantém o de baixo. Por isso que o de baixo tem que ser igual. Então, aqui é o 15/2, olha lá, 15 meios. Esse aqui não é o 15 quartos. Então, é essa que você vai marcar. Só resolvendo a de baixo, ó, a de baixo seria vezes. Então, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes de baixo.
3 vezes 5, 15, 2 vezes 2, 4. Seria o 15 quartos. Então, a única que não é 15 quartos é a letra D, mas muito aluno pode ter marcado a letra B. Pode ter feito errado aqui, pode ter somado 2 com 2 e marcado a letra B. Então, eu acho que a maioria das pessoas que erraram essa questão foi na letra B. Mas essa é a letra D. Se você conhece fração, é uma questão fácil. Mas, em relação às outras questões, é uma questão um pouco mais difícil. Então, a questão média, vamos colocar aí. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão 7 agora diz o seguinte. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Opa, então a cada casinha, né, as casas, né, devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto, lembra o que é produto, hein, gente? Produto é multiplicação, é o resultado de uma multiplicação. Então, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o valor? Não, qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com um asterisco? Tá. Então, vamos lá, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos essa figura e a regra é, dentro dos quadradinhos, só número primo. E, além disso, esse número aqui é o resultado da multiplicação de cada algarismo do número que ele indica. Então, como essa setinha 294 está indicando esse número aqui, então se eu multiplicar o 2 pelo 7, pelo 3, pelo 7, obrigatoriamente tem que dar o 294. E aí a gente tem que descobrir os números aqui, de maneira que a gente chegue nesse aqui, né? E aí a gente consiga descobrir que número é esse. Mas como é que eu vou chutar número primo aqui, de forma que a multiplicação, por exemplo, nesse caso de 150? É difícil você chutar uma multiplicação de números primos que dê 150. Na verdade, a matéria que está envolvida aqui é uma matéria que chama fatoração. Tá? Quando você fatora um número, né, você escreve ele como uma multiplicação de primos. Então, a gente sabe que um número ou ele é composto ou ele é primo. Todo número composto pode ser escrito com uma multiplicação de primos. Para isso, para a gente descobrir qual é essa multiplicação, a gente tem que fatorar o número. Então, para eu descobrir esse número aqui, que o 150 está indicando, eu tenho que fatorar o número 150. Se eu fatorar o número 150, eu descubro quais são os primos que multiplicados por eles mesmos, né, dá 150. Como é que fatora? É igual ao processo de MMC. Você começa a dividir o número por 2, por 3, por 5, até chegar no número 1. E você sempre começa do número 2. Então, vamos lá. 150 dá para dividir por 2? Dá. Dá 75. 75 dá para dividir por 2? Não. Só o 75 ele dá para dividir por 3, dá 25. E o 25 só dá para dividir por 5, que dá 1. Ou seja, o número 150, obrigatoriamente, é a multiplicação do 2, do 3 e do 5. Tá vendo? Então, essa é a realidade. E aí, aqui, ó, pera que aqui eu cometi um erro ó, na fatoração. Porque 25 dividido por 5 não é 1. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1. Então, na verdade, é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E aí coincide com isso aqui, ó. O 3 já está sendo usado, então o 3 eu não vou usar. Então, aqui nesses quadradinhos eu posso usar o 2, o 5 e o 5, mas eu não sei a ordem. Pode ser 5, 2, 5, pode ser 2, 5, 5. Para eu saber a ordem, eu preciso saber a fatoração desse número. Porque eu vou ver qual número que vai coincidir aqui com o 462 e com o 50. Por exemplo, se o 462 tiver o 2 como fatoração e não tiver o 5, a gente já sabe que o 2 tem que estar aqui. Agora, se o 462 tiver o 5 e não tiver o 2, a gente já sabe que o 5 tem que estar aqui. Então, vamos fazer agora a fatoração do 462 para eu descobrir quais são os números que tem que estar nesse quadradinho aqui. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2, né? Dá 231, correto? E o 231, galera, dá para dividir por 3, ó. 231 dividido por 3. 7 vezes 3, 21, sobra 2, abaixo 1, 21. 7 vezes 3, 21, sobra nada. Ou seja, 77. O 77 só dá para dividir por 7, dá 11, e o 11 só dá para dividir por 11, que dá 1.
Então, a multiplicação que tem que ter é o 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Aí, ó. Tá vendo? Não tem o 5 na multiplicação. Então, o 5 ele não pode estar aqui. Como aqui a gente só tem a opção do 2 ou do 5, então, obrigatoriamente, aqui tem que estar o 2. Tá vendo? E aqui só sobrou o 5. Então, aqui tem que estar o 5 e aqui tem que estar o 5. Tá vendo? Já cortei o 150. E como aqui já está o 2, aqui eu já cortei o 2. Então, aqui vai ter 3, 7 e 11, mas eu também ainda não sei a ordem que eu vou colocar. Né? Onde que eu vou colocar o 11, eu não sei. Eu sei que é 3, 7 e 11. Para eu descobrir onde eu vou colocar, eu preciso agora desse quadradinho aqui, que é a interseção com 84. Então, vamos fatorar, né, o 84. Então, 84, vamos fatorar. Divide por 2, dá 42. Divide por 2, dá 21. Né? Daí divide por 3, né? Aí dá 7, divide por 7, dá 1. Então, na verdade, né? Na verdade, é o 2 duas vezes, o 3 e o 7. Né? Então, aqui, ó, qual que coincide aqui? Coincide o 7 e o 3. Então, aqui a gente já sabe que é 7 ou 3. Nós ainda não sabemos qual que é. A gente já sabe que aqui não é o 2. Por que que não é o 2? Porque o 2 já foi usado aqui. Aqui não tem mais 2 como possibilidade. Aqui é 3, 7 ou 11, mas eu não sei qual que eu vou colocar aqui. E eu já sei que o 11 não está aqui. Então, o 11 pode estar aqui ou aqui, não vai fazer diferença, né? Agora, para eu ter certeza, eu preciso fazer agora a fatoração do 495. Que aí agora eu vou ter uma certeza melhor. Então, vamos fazer a fatoração do 495. Vamos lá. 495 não dá por 2, será que dá por 3? Dá por 3, ó. 495 dividido por 3. 1 vezes 3, 3 sobra 1, 19. 6 vezes 3, 18, sobra 1, 15. 5 vezes 3, 15. 165. E aí, dá por 3 de novo, né? Dá por 3 de novo. E aí, ó, 5 vezes 3, 15, sobra 1, 15. 5 vezes 3, 15, 55. Dá por 5, que dá 11. Dá por 11, que dá 1. Então, é o 3 duas vezes, o 5 uma vez e o 11 uma vez. Então, aí aqui agora é o seguinte. Qual coincide nos dois? Ó, o único que coincide nesse e nesse, que é essa interseção aqui, é o 3. Ó. Então, obrigatoriamente, o 3 tem que estar aqui. Ó. É o único que coincide do número 84 e 495. Então, eu já matei a charada. Ó. Então, aqui é o 3. E aí, então, aqui como era 7 ou 3, ó, aqui tem que ser o 7. Tá vendo? Então, já matei esse 7 aqui também. Né? Já matei o 7. E aí, pronto. Por que pronto? Porque aí, aqui já foi o 7, então aqui está o 3, aqui está o 11, ou o contrário, não faz diferença. Né? Já matei. Aqui e aqui no 84, só ficou sobrando 2, ó. Olha lá. Então, aqui é 2 e aqui também é 2, ó. Já matei a charada. Então, um asterisco, obrigatoriamente, tem que ser o 2. Tá vendo? Então, é a letra, vamos ver qual letra que é. Letra A. Então, gente, uma questão muito difícil aí. Com certeza, até agora a questão mais difícil da Olimpíada, tá? Lembrando que tem questões, 3 questões da Olimpíada caem nos 3 níveis. Pode ser que seja essa, não sei. Mas há uma questão de 6º ano, que é uma questão envolvendo o conceito de que todo número pode ser escrito como produto de primos. Mas bem interessante aí, questão que eu considerei difícil. Ok? Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, questão número 8 agora diz o seguinte. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniele e Érica foram visitar a vó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Quem foi a primeira a chegar? Então, esse tipo de questão cai muito no OBMEP, tá? Uma questão envolvendo raciocínio lógico, né, na verdade. Então, quantas pessoas a gente tem? A gente tem 5 pessoas, certo? Então, cada pessoa chegou em um momento diferente na hora de visitar a vovó Margarida, né? Quais pessoas a gente tem? A gente tem a Ana, a gente tem a Beatriz, a gente tem a Cláudia, a gente tem a Daniela e a gente tem a Érica. Certo? E aí algumas afirmações foram feitas. A primeira afirmação foi que a Beatriz chegou antes da Ana. Então, o Bzinho tem que estar antes do A. Mas eu não sei qual é a posição, mas o fato é que o Bzinho tem que estar antes do A.
Pode ser imediatamente antes, mas pode ser bem antes. A gente não sabe. Pode ser que a Beatriz tenha sido a primeira e a Ana depois. A única coisa que nessa afirmação a gente já consegue é eliminar, por exemplo, a letra A aqui. Porque como eu quero saber quem foi a primeira e a Beatriz chegou antes da Ana, então eu já sei que a Ana não chegou primeiro, que a Beatriz tem que ter chegado antes dela. Ok? Então isso a gente já sabe. Agora, a Ana... Ah não, ó, Beatriz chegou antes da Ana e depois da Daniela. Então, além da Beatriz ter chegado antes da Ana, ela chegou depois da Daniela. Então, a Daniela chegou antes até da Beatriz e da Ana, certo? A Beatriz ela chegou antes da Ana e depois da Daniela. Então, a Daniela chegou antes dela, certo? Então, a gente já sabe também que a resposta não é a Beatriz, porque a Daniela chegou antes, certo? Agora, a terceira afirmação, né, na verdade, a segunda afirmação vai ser a que vai matar a questão. Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Então, ó, a gente já sabe que tem Cláudia, Daniela e Érica em sequência. Tá vendo? Como a Cláudia, Daniela e Érica estão em sequência e a Daniela chegou antes da Beatriz e chegou antes da Ana, então, obrigatoriamente, o B e o A tem que estar depois desse Dzinho. Certo? Então, obrigatoriamente, como só faltam duas pessoas, o B tem que estar aqui e o A tem que estar aqui. Tá vendo? O B aí fica antes do A e o D fica antes do B. Então, obrigatoriamente, tem que ser essa sequência. C, D, E e B e A. Tá vendo? Então, aí as duas afirmações são obedecidas. Beatriz chegou antes da Ana e a Daniela, e Beatriz chegou depois da Daniela, e a Cláudia, Daniela e Érica estão em sequência. Então, essa é a sequência correta. Com essa sequência, a gente descobre quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi a Cláudia, certo? Então, a gente sabe que é a letra C. Uma questão considerada média, tá? Uma questão média. Mas se você treina as questões anteriores da prova, você já chega preparado para fazer essa questão, porque essa questão é bem padrão do OBMEP, todo ano cai, tá? Então, se você vem treinando as questões anteriores, você já viu uma questão parecida com essa. Então, bora agora para a próxima questão. Bom, galera, questão 9, questão dos dados, outra questão clássica da OBMEP. Todo ano cai uma questão envolvendo dado, tá, galera? Então, vamos aprender como é que faz. A figura mostra duas vistas de um mesmo cubo com as letras A, O, Y, X, N, E em suas faces. Qual é a face oposta à letra E? Tá. Então, a gente tem duas vistas, né? A vista que a gente tem aqui de dois cubos, que na verdade é o mesmo cubo, só que a gente vendo ele de maneira diferente. E eu quero saber qual é a face oposta da letra E. Sendo que eu nem sei onde está a letra E, porque a gente não está vendo ela aqui, né? Então, uma maneira de você enxergar isso, né? Você sempre olha o cubo olhando o vértice, tá? Então, se você observar, aqui você tem o seguinte. Você tem a letra O, do lado dela a letra Y e em cima dela a letra A. Né? Então, você tem aí no vértice o A, O, Y. Correto? E aqui você tem a letra O, em cima a letra X e do lado a letra N. Certo? Então, o que você pode afirmar? Você pode afirmar como o O está na mesma posição, certo? O O está na mesma posição. Uma hora o A está em cima e outra hora o X está em cima. Então, obrigatoriamente, o A e o X são faces opostas. Que, na verdade, o X estava aqui embaixo e eu virei o dado, continuando o O no mesmo lugar, e de forma que o A ficasse em cima. Tá vendo? Foi isso que aconteceu aqui, né? Então, o A, ele é oposto à letra X. Na verdade, então, o X está aqui, certo? Além disso, eu posso afirmar também que o Y é oposto à letra N, certo? Então, eles estão em faces opostas. Um está de um lado, outro está do outro. Então, na frente do Y aqui está a letra N. Então, já foi a letra N, já foi a letra Y, já foi a letra O, já foi a letra A, já foi a letra X. Só ficou faltando a letra E. Então, a letra E obrigatoriamente está aqui, ó, que ela nunca apareceu. É a única letra que não apareceu, foi a letra E. Então, aqui ó, já apareceu
todas as letras, menos a letra E. Então, elas, obrigatoriamente, ela tem que estar oposta ao O, porque o O foi quem não mudou de posição. Então, a letra E tem que estar aqui. Por isso que ela ficou escondidinha o tempo todo. Porque ela está oposta à letra O e a letra O não mudou de posição. Então, na verdade, a face oposta à letra E é a letra O. Então, é a letra A, no caso. Certo? Então, a questão foi média, questão média, mas é uma questão que cai todo ano também. Então, bora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos começar a número 10. Bem interessante essa questão. E também é uma questão bem comum de sexto ano. No planeta Pemob, as semanas têm 5 dias. Aba, Eba, Iba, Oba e Uba, nessa ordem. Os anos são divididos em 6 meses, com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia desse ano? Tá, então vamos lá. Nós temos um planeta diferente e nesse planeta você tem um ano com uma quantidade de dias diferentes, certo? Então são 6 meses e cada mês tem 27 dias. Então vamos descobrir quantos dias tem esse ano, tem nesse ano, né? Nesse planeta. Como são 27 dias em cada mês e são 6 meses, então se eu pegar o 27 e multiplicar por 6, eu descubro quantos dias tem no ano. Então vamos lá. 7 vezes 6, 42 vai 4. 2 vezes 6, 12, mais 4, 16. Então, nesse ano, o ano nesse planeta tem 162 dias. E, em um determinado ano específico, o primeiro dia foi o dia Eba. Eba. E os dias são Aba, Eba, Iba, Oba e Uba nessa ordem. Então, o primeiro dia foi Eba, o segundo dia, obrigatoriamente, foi o Iba, correto? O terceiro dia, obrigatoriamente, foi o Oba, certo? O quarto dia, obrigatoriamente, foi o Uba, né? E o quinto dia, obrigatoriamente, foi o Aba, certo? Como é que eu vou descobrir qual que é o dia 162, que eu quero o último dia? Tem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é você, por exemplo, pensar no quinto dia. Olha só que interessante. Se o quinto dia é Aba e a semana vai de 5 em 5, obrigatoriamente o 10º dia é Aba também. O 15º é Aba também. O 20º é Aba também. Então, os dias Aba eles vão indo de 5 em 5. E o número que é múltiplo de 5 perto do 162 é o 160. Então, o dia 160, obrigatoriamente, também é Aba. Porque todos os múltiplos de 5 são Aba. Já que o 160 é Aba, o 161 é o Eba e o 162 é o Iba. Então, obrigatoriamente, é o Iba. Essa é uma maneira de pensar. Uma outra maneira de pensar é você ir no de 2 em 2. Né? O segundo dia é o Iba. Né? É um pouco mais difícil aqui, que aqui no caso, se você fosse pensando do Iba, ia ser 2, 7, né? Ia ser mais difícil. Então, a melhor maneira realmente de pensar é o 5, que vai de 5 em 5, né? Então, essa é uma das maneiras de pensar. Se você pensou de uma outra maneira e acertou, comenta aí também, que a gente, qualquer coisa, eu gravo outro vídeo falando da maneira que você pensou, ok? Mas é uma das maneiras mais fáceis de pensar, é pensando no quinto dia. E aí o 160 é necessariamente o Aba, e o 161 é o Eba, e o 162 é o Iba. Então, essa é a questão 10, uma questão que eu considerei média, ok? Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a questão 11 da OBMAP, que fala o seguinte. O quadrado abaixo está dividido em 2 triângulos e um quadrilátero. O triângulo amarelo tem o dobro da área do triângulo azul. Qual é a área do quadrilátero rosa? Tá. Então, a gente tem aqui uma figura, né? A gente tem nessa figura, né, um triângulo amarelo, vamos chamar de figura 1. A gente tem aqui um triângulo azul, vamos chamar de figura 2. E a gente tem aqui um quadrilátero rosa, vamos chamar de figura 3, ok? E a primeira afirmação é: a área do triângulo amarelo, ou seja, a área da figura 1,
é o dobro da área do triângulo azul, ou seja, é 2 vezes a área do triângulo azul, que a gente chamou de área 2, certo? Então, essa é a primeira afirmação. A área desse triângulo é o dobro da área desse triângulo. E aí, matematicamente, a gente escreve assim, certo? E sabendo disso, eu quero saber a área 3. É isso que eu quero descobrir, certo? Como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é calcular, por exemplo, a área do triângulo 1. A área do triângulo 1 dá para ser calculada, porque para calcular a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é 2, ó, e a altura é 8, tá vendo? Então, a área do triângulo 1 é 2 vezes 8 dividido por 2, que é base vezes a altura dividido por 2. 2 vezes 8, 16, e 16 dividido por 2 é 8. Então, a área do triângulo 1 é 8. Como a área do triângulo 1 é 8 e a área do triângulo 1 é o dobro da área do triângulo 2, então, obrigatoriamente, a área do triângulo 2 tem que ser 4, certo? Por quê? Porque a área do triângulo 1 é o dobro. Então, se a área do triângulo 1 é 8, a área do triângulo 2 tem que ser 4, certo? E a área do triângulo 3, como é que eu vou achar? Bom, aí agora para você achar a área do triângulo 3, você tem que lembrar que isso aqui é um quadrado. Como isso aqui é um quadrado, então aqui é 8 e aqui é 8. A área do quadrado é base vezes a altura. Então, é 8 vezes 8. Então, a área do quadrado é 64. E aí, para achar a área do quadrilátero rosa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a área do quadrado menos a área dos triângulozinhos. Olha só, a área do quadrilátero rosa é a área do quadrado menos o triângulo amarelo menos o triângulo azul. Concorda comigo? Né? Então, a área do quadrilátero rosa é o quê? A área toda menos as áreas que eu não estou interessado. Quanto que é a área do quadrado? A área do quadrado é 64. Quanto que é a área 1? A área 1 é 8. Quanto que é a área 2? 4. Então, vai ser 64 menos... Ó, vamos fazer até menos 4 primeiro. 60. 60 menos 8, 52. Então, 52 centímetros quadrados, obrigatoriamente, tem que ser a área do quadrilátero rosa, letra C. Lembrando que essa é uma maneira de pensar. Pode ser que você tenha pensado de uma outra maneira. Se você pensou de uma outra maneira, escreva aí nos comentários, ok? Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a questão 12, que diz o seguinte. A formiguinha da OBMAP, está no ponto A e quer ir até o doce que está no ponto B. Ela anda sobre as linhas da figura e faz o caminho com o menor comprimento possível. Aqui entrou uma questão interessante, porque não pode ser qualquer caminho, né? Você tem que ter o menor deles, o menor comprimento possível. Quantos são esses caminhos de menor comprimento? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o caminho de menor comprimento, obrigatoriamente, é um caminho que envolve a diagonal, né? Então, eu vou tentar andar o máximo possível na diagonal. Então, vamos sair do ponto A e vamos tentar andar o máximo possível na diagonal. 1, 2, 3, 4 vezes. Mas, obrigatoriamente, eu vou ter que andar uma para baixo, certo? Então, esse é um caminho possível. Então, a gente já viu que o menor caminho é um caminho que envolve 4 diagonais e um caminho para baixo, certo? Então, esse é o menor caminho obrigatoriamente. Só que não existe só esse caminho para 4 diagonais e uma para baixo. Eu posso, por exemplo, entrar uma para baixo aqui no início. Ó. Se eu entrar uma para baixo no início e depois eu caminhar 4 diagonais, continua dando a mesma distância. Só que eu, em vez de andar para baixo aqui no final, andei para baixo no início. Só que além desses dois caminhos, eu posso também andar para baixo aqui, ó. Eu não preciso necessariamente andar para baixo no início ou no final. Eu posso andar para baixo no meio da história. Mas eu também poderia andar para baixo aqui, ó. Ou também poderia andar para baixo até aqui, ó. Então, quantos são os caminhos possíveis? Ó, o preto é um, o vermelho é outro. Tem esse laranja, ó, que vai aqui, aqui, aqui,
tem esse verde que vai aqui, 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 tem esse roxo que vai aqui, aqui, aqui. Então, no total, a gente tem 5 caminhos. Então, é a letra E. São 5 caminhos diferentes que tem o caminho mínimo. Tá vendo? Eu confesso para você que a primeira vez que eu vi a questão, eu achei que só existiam 2 caminhos, que é o preto e o vermelho. Mas existem esses caminhos aqui, de você andar para baixo no meio da história. No meio do caminho você pode andar para baixo. Você não precisa andar para baixo no final ou no início. Então é 5. Eu considerei uma questão média, ok? Bem interessante essa questão do caminho mínimo. Agora vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, questão número 13, que diz o seguinte: José dobrou e depois cortou uma folha de papel quadrada, conforme mostrado abaixo, né? Então, você tinha um retângulo, na verdade, um quadrado, e aí você fez uma dobra aqui, né, no meio do quadrado. Depois você pegou, com essa nova figura que você teve, e fez uma outra dobra aqui, né? E aí você fez esse corte aqui, esse e esse, ficando a figura dessa maneira. E depois você foi lá e desdobrou. Depois que você desdobrou, a pergunta é: qual é a figura que resultou? Confesso para você que quando eu estava no sexto, sétimo ano, né, sexto ano, eu tinha muita dificuldade nesse tipo de questão. Não é um tipo de questão fácil para quem está no sexto ano, nem no sétimo, tá? Mas eu vou tentar te mostrar mais ou menos como que faz, né? A gente vai fazer o caminho inverso, ok? Então, a gente tem essa figura aqui e nós vamos desdobrar ela. Nós vamos fazer essa segunda dobra ao contrário. Se a gente desdobrar ela, vê se você concorda comigo. A figura seria um retângulo, mas como a gente cortou ela aqui, esse quadradinho continuou cortado, correto? E esse quadradinho que está cortado desdobrou. Então, ficou um outro quadradinho cortado aqui. Tá vendo? Você consegue enxergar? Ó, existiu, a gente desdobrou. Tinha, na verdade, 2 quadradinhos em cima do outro, porque, na verdade, ela cortou uma folha que está grossa, porque ela dobrou. Então, quando desdobrou, esse quadradinho que estava aqui veio para cá e esse continuou aqui, porque está cortado. Aqui, tá, agora não tem mais folha aqui. Tá vendo? Esse que estava aqui no meio, ó, esse aqui estava no meio, tá vendo? Esse meio círculo. Quando desdobrou, a gente teve um novo meio círculo do lado de cá. Acontece mais ou menos igual no espelho, galera, tá? Isso aqui é como se fosse o espelho. É como se eu pegasse essa figura e colocasse ela no espelho, ó. Tá vendo? Essa parte fica igual aqui, ó. Fica o contrário. Tá vendo? Você consegue perceber isso? Olha lá. E, além disso, você teve esse corte aqui. Então, esse corte que você teve aqui, deixa eu tentar colocar esse corte aqui, quando você colocar no espelho, você vai ter aqui também. Tá vendo? Consegue perceber isso? Então, quando fez isso. Agora você vai desdobrar essa parte aqui. Então, você vai colocar no espelho aqui, ó. Tá vendo? Agora você vai fazer a segunda desdobrada. Quando você fizer a segunda desdobrada, você vai encontrar a mesma figura que você tem em cima e embaixo. Então, esse quadradinho você vai ter um aqui, tá vendo? Esse quadradinho você vai ter outro aqui. Esse círculo você vai ter outro aqui, tá observando? Esse corte você vai ter outro aqui. E esse corte você vai ter outro aqui. Então, a única que tem 2 círculos, 4 retângulos e 4 cortes é a letra E. Tá vendo? Então, essa é a maneira. Então, a melhor maneira que você fazer essa questão é você imaginar realmente o espelho. O que você tem de um lado, você vai ter no outro. Depois, você tem um outro espelho aqui. Então, o que você tem aqui em cima, você vai ter aqui embaixo. Tá vendo? Então, é a letra E. Não é uma questão difícil, mas para quem está no sétimo, considerado mais difícil. Então, eu vou considerar uma questão média. Ok? Mas quando você aprende a fazer, fica fácil. Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, agora vamos começar a questão 14, que é uma questão que eu considerei difícil da Olimpíada, tá? Lembrando que esse é um nível 1, ou seja, é aplicado para o sexto e sétimo ano, por isso é difícil. Essa questão para um nível 3, por exemplo, já é uma questão fácil, para o nível 2 também. Não, mais para o nível 3, para o nível 2 é uma questão média. Então eu não tenho certeza se essa é uma questão que caiu nas 3, porque como eu falei, tem 3 questões da Olimpíada que caem nos 3 níveis, a mesma questão. Pode ter sido essa, eu acredito, porque tem como resolver essa questão no ensino médio utilizando progressão aritmética, tá? Mas no sexto ano, sétimo, você não conhece. Então você tem que resolver de uma outra maneira. E aí na maneira que a gente resolve no sexto e sétimo é uma questão difícil. Então vamos lá.
Qual é a diferença? Lembrando que a palavra diferença remete à subtração, ok? Remete à subtração. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que ficou muito colado aqui. Não vou nem colocar não, tá? Diferença remete à subtração. Então, qual é a diferença entre a soma dos números ímpares e a soma dos números pares de 1000 a 2019? Então, olha só. De 1 a 2019. Então, de 1 a 2019, eu vou ter, então, duas somas. A soma dos números ímpares e a soma dos números pares. Qual que é a soma dos números ímpares, né? É 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais tananã mais 2017 mais 2019. Isso é a soma dos números ímpares. Qual que é a soma dos números pares? Vamos pensar, né? Você tem o 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais tananã mais 2016 mais 2018, correto? Então, essa é a soma dos números ímpares e essa é a soma dos números pares de 1 a 2019, correto? O que eu quero? Eu quero a diferença dessa soma, ou seja, eu quero subtrair, eu quero fazer um menos o outro. Então, vamos imaginar como que eu faria ímpar menos par aqui. A soma dos ímpares menos a soma dos pares. Olha só. 1 não teria com quem subtrair. 1 menos nada, 1. Só que olha só que interessante. Eu posso fazer aqui, por exemplo, 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Olha lá. Eu posso, por exemplo, fazer 5 menos 4. 5 menos 4 é 1 também. Eu posso fazer 7 menos 6, que é 1 também. Da mesma maneira, eu poderia fazer 9 menos 8, que é 1 também. E aí você vai percebendo, ó, 2017 menos 2016, ó, é 1 também. E 2019 menos 2018, ó, é 1 também. Ou seja, você percebe que a soma é a diferença é uma soma de números uns. A questão é quantos números uns a gente tem aqui. Essa é a questão. Para você entender quantos números uns tem aqui, como eu peguei todos os números do ímpares e subtraí menos o número 1, eu subtraí todos os números ímpares, menos o número 1. Então, quantos 1 sobraram? Todos os números ímpares. Como todos os números ímpares foram subtraídos por alguém, então a quantidade de números que eu tenho no número 1 aqui é a quantidade de números ímpares, correto? Porque todos foram subtraídos, com exceção do 1. Esse 1 está aqui. Então, a quantidade que você tem aqui é a mesma quantidade de números ímpares, correto? Então, quantos números ímpares eu tenho de 1 a 2019? Bom, primeiro vamos pensar quantos números eu tenho de 1 a 2019. Para eu descobrir quantos números eu tenho de 1 a 2019, tem uma técnica, a gente aprende no 6º ano. É só fazer 2019 menos 1. Quanto que é 2019 menos 1? 2018. Feito isso, depois que eu fiz 2019 menos 1, eu vou lá e somo 1. Olha que interessante. Eu vou lá e somo 1. Então, eu tenho 2019 números, correto? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu tenho que lembrar o seguinte. Como eu tenho 2019 números, eu tenho metade de números pares e metade de números ímpares. Mas como eu tenho um número ímpar de números, e tudo indica que eu tenho um número ímpar a mais, ó, porque tá vendo que sobrou esse 1? Como sobrou esse 1 é porque eu tenho um número ímpar a mais, correto? Então, eu tenho, ó, qual que é a soma? Eu tenho 1010 e o outro 1009, correto? Que aí, ó, 1010 mais 1009 dá 2019. Agora, qual que eu tenho 1010 e qual que eu tenho 1009? Eu tenho 1010 números ímpares e 1009 números pares. Por quê? Porque o primeiro número é o ímpar e é ele que fica sobrando, é ele que eu não consigo subtrair por ninguém. Como começa do número ímpar e termina no número ímpar, eu tenho obrigatoriamente um número ímpar a mais. Consegue enxergar? Dá para enxergar que você tem um a mais por causa desse 1 aqui que ficou sobrando.
Então, obrigatoriamente, eu tenho 1010 números ímpares. Aqui tem que ter cuidado, que o aluno pode achar que é 1009, ó. Mas são 1010 números ímpares e 1009 números pares. Então, essa, gente, é uma maneira difícil de se fazer essa questão. Existiria uma maneira fácil que você vai aprender lá no segundo ano do ensino médio, em soma de PA. Lá em soma de PA, você resolveu essa questão em 10 segundos. Mas sem esse artifício da soma de PA, realmente a única maneira de você fazer é pensando dessa maneira aí, pensando nos números, o que é mais difícil. Então foi uma questão difícil, uma das mais difíceis da prova, com certeza. Bora agora para a próxima questão. Bom, pessoal, bora agora para a questão número 15, que diz o seguinte: observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com a forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura? Então, uma questãozinha aí que você tem que observar algum padrão e descobrir uma figura lá na frente, que não dá para ficar indo de uma em uma, né? Então, você tem que descobrir realmente um padrão aqui. Bom, a figura 1, a gente pode observar, nós temos aí 5 bolinhas, né? 3 na vertical e 2 aqui, né? Abrindo. Então, figura 1, 5 bolinhas. Na figura 2, o que você tem? Você tem aquelas 5 bolinhas, tá vendo? E você inclui, ó, uma bolinha em cada coluna, tá vendo? Então, você passa a ter 8 bolinhas. Na figura 3, você tem a figura 2 e você inclui mais uma em cada uma. Então, você passa a ter 11, certo? Então, como que eu vou fazer para descobrir a 15ª, né? Essa é a grande questão. Então, assim, tem várias maneiras de você fazer isso, né? Você pode ir pensando um número depois do outro, então é a sequência 5, 8, 11 e ir de 3 em 3 até chegar no 15º, que eu acredito que a maioria fez isso, mas também você pode pensar pensando nas colunas. Olha só, a inicial a gente sabe que era 3, né? E aqui era 1 e aqui era 1, correto? Ou seja, 2 e 2, certo? 2 aqui e 2 aqui. Então, se aqui era 3 a inicial, então a figura 1 era 3. A figura 2 era 4. A figura 3 era 5. A figura 4 era 6. Ou seja, a figura, o número de bolinhas é sempre 2 a mais. Então, a figura 1, ó, figura 1 eram 3. Figura 2 eram 5. Correto? Né? Figura 2 era, desculpa, figura 2 era 4, certo? Figura 3 era 5, ou seja, o número de bolinhas na vertical é sempre 2 a mais do número da figura. Se a figura é a terceira, na verdade eu tenho 5 bolinhas. Então, por essa lógica, a figura 15 vai ser 2 a mais, vai ter 17, que é 2 a mais. Isso analisando a vertical. Agora vamos analisar essa diagonal e essa, que é a mesma coisa, é a mesma ideia, certo? Na diagonal, a figura 1, olha só, que aqui lembra que eu já estou contando essa bolinha, então vou contar a partir dessa, ó, certo? A figura 1 tem uma bolinha, a partir dessa, né? A figura 2, 2 bolinhas, né? A figura 3, 3 bolinhas. E raciocinando assim, a figura 15 vai ter 15 bolinhas. Então, é só somar, ó, 17 mais 15 mais 15, porque são 2 de 15, ó, 15 aqui, 15 aqui. Tá vendo? Então, a soma é 17, 15, 15. Então, você vai encontrar aí o 47. Agora, você poderia pensar daquela segunda maneira. Aquela segunda maneira é pensando de 3 em 3 até chegar na 15, ó. 11, ó, terceira. Depois, 2, 3, 14, né? Vai de 3 em 3. Aí depois, 17... Depois 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 47. Então, tem essas duas maneiras de pensar que a gente tem. Ok? Então, são 47 bolinhas que você vai ter no total, ok? Da 15ª figura. Então, é uma questão que eu considero fácil, não é uma questão difícil, não. Dava para o aluno desenrolar tranquilo lá. Bora para a questão 16.
Bom, pessoal, dois livros, número 16. Dois livros estão em uma prateleira. O volume 1 está na posição correta, mas o volume 2 está de cabeça para baixo. Cada capa tem espessura de 0,25 centímetros e cada livro, sem as capas, tem espessura de 5 centímetros. Nessa disposição, qual é a distância entre a última página do volume 1 e a última página do volume 2? Então, vamos anotar os dados, né? Primeiro, a questão da capa. Então, cada capa tem uma espessura de 0,25, ok? Centímetros. E o livro sem a capa, ou seja, somente as páginas do livro, né, tem uma espessura de 5 centímetros. Tá? Essa é a primeira informação. O que eu quero? Eu quero a distância da última página do volume 1 para a última página do volume 2, só que esses livros não estão em posições normais. Esse está na posição normal, mas esse aqui está na posição inversa. Então, a gente tem que entender qual é a última página de cada um. Então, no volume 1, qual é a última página? Muita gente fica achando que a última página é essa aqui. E não é. A última página do volume 1 é essa aqui, ó. Por quê? Vamos entender, ó. Tá vendo que está volume 1? Se eu tiro ele da prateleira, ó, ele fica assim, ó. Olha só. Olha lá. Ele fica assim. Esse volume 1, ó, ele fica aqui escrito, ó, volume 1. Tá vendo? E essa capa, quando entra, ó, ela fica aqui. Ou seja, a capa inicial, ela fica aqui, quando entra, tá observando? E essa capa aqui, que fica para o lado esquerdo, na verdade, ela é a página de trás, é a capa de trás. Então, isso exige essa visualização, quando a gente coloca o livro na prateleira. Então, essa é a capa final. E qual que é a capa final do livro 2? Né? Porque eu quero a última página do livro 2. A última página do livro 2, né? A última página do livro 2 é qual? Bom, aí para você saber é o seguinte, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que a última página, se o volume tivesse normal, seria essa. Não, aliás, a última página seria essa, mas como está ao contrário, quando está ao contrário, então, quando você tira, ó, vamos pensar, ó, se eu tirasse ele, ó, o que aconteceria? Ele ficaria o inverso, certo? Mas esse inverso, o que a gente tem que entender? Na verdade, ele girou assim, ó, né? Para eu girar ele assim, ó, vamos pensar, ó, na verdade, vamos tentar voltar ele para o lugar. Ó, vamos chamar isso aqui de preto, correto? Vamos desenhar esse livro aqui, ó. Vamos desenhar esse livro aqui para a gente entender o que a gente está fazendo, ó. Tá vendo? Se eu volto o livro para o lugar, ó, o livro está ao contrário, correto? Eu quero saber onde que essa face vai. Para ele voltar para o lugar, eu tenho que fazer um giro assim, ó. Vê se você concorda comigo. Esse é o giro. Então, se eu giro assim, esse vértice aqui, ele fica embaixo, correto? Esse vértice fica embaixo. Mas aonde que ele fica? Ele fica desse lado ou desse? Essa aqui é a grande questão. É igual aquele problema da senha. O 1, ele sai daqui e vai para cá, ó. Esse vértice é a mesma coisa. De cabeça para baixo, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Concorda comigo? E esse vértice aqui, ó, fica aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, essa face aqui, ela vem para cá. E essa face para cá, a gente já viu que é a última. Porque a face esquerda é a última. Certo? Então, essa face aqui é a última. Agora, com a face ao contrário, a última passa a ser essa. Concorda comigo? Então, essa é a última página. Essa aqui. Então, eu quero saber essa distância aqui. Então, vamos pensar. Eu quero saber a distância da última página à última página. Então, como é a última página, eu não quero saber a capa. Eu não vou contar a capa. Então, última página até a página inteira é 5. Aí, aqui tem uma capa. Essa capa é 0,25, correto? Depois a gente vai até a última página aqui. É mais 5 e ainda a gente tem uma capa. A capa é quanto? Ah, desculpa, na verdade aqui, ó, nesse meio a gente tem duas capas.
a capa do livro vermelho e a capa do livro azul. Então eu tenho 0,5, eu não tenho 0,25. Então eu tenho as páginas, 5. Aí eu tenho duas capas, depois eu tenho mais 5 aqui. Então eu tenho 10,5, porque aqui é 0,25 duas vezes. Então é 10,5, é a letra D. Questão difícil, bem difícil aí, mas aquela ideia da senha eu uso aqui, né? Que quando você inverte o livro, a diagonal, ó, isso aqui vai para cá, ó, tá vendo? E isso aqui vai para cá, ó. Essa ideia faz esse movimento aqui, ó. Essa ideia a gente usou na ideia da senha, certo? Se você teve alguma dúvida nessa questão, coloca aí no comentário. Vamos agora para a próxima questão. Pessoal, vamos lá então, questão 17, uma questão tradicional aí da OBMEP, todo ano sempre cai, e é uma questão tradicional de fração. Fala o seguinte: Janaína tem 3 canecas, uma pequena, média e grande. Então, pequena, média e grande, certo? Com a caneca pequena cheia, ela enche 3/5 da caneca média. Ou seja, a caneca média é 3/5. Desculpa, a caneca pequena é 3/5 da caneca média. Correto? Então, com a pequena cheia, isso aí é 3/5 da caneca média, certo? Com a caneca média cheia, ela enche 5/8 da caneca grande, ou seja, a caneca média, ela é 5/8 da caneca grande, certo? E aí, Janaína enche as canecas pequena e média e despeja tudo na grande. O que vai acontecer com a grande? Então, se eu pegar a média toda com a pequena toda e despejar na grande, quanto da grande vai encher? Então, vamos lá. Como eu quero fazer pequena mais média, então isso vai ser, a pequena é 3/5 da média, correto? Só que aí que tá. A grande, a média é 5/8 da grande. Então, vamos tentar entender o quanto que a pequena é da grande. Vamos tentar entender isso. Olha só. Como a pequena é 3/5 da média e a média é 5/8 da grande, então a pequena é 3/5, correto? De 5/8 da grande. Porque isso aqui é a média, tá vendo? E aí, ó, o 5 corta, isso fica 3/8 da grande. Ou seja, a pequena é 3/8 da grande. Então, como eu quero fazer a pequena mais a média, a pequena é 3/8 da grande e a média é 5/8 da grande. 3/8 mais 5/8 é 8/8. E 8/8 é um inteiro. Ou seja, se eu pegar a pequena e a média e jogar na grande, isso vai dar a grande cheia completamente. Então, é a letra D. Ela ficará totalmente cheia sem transbordar. É uma questão que eu considerei difícil. Não é uma questão fácil, não. Ok? Mas é uma questão muito comum aí de probleminha de fração. Então, você precisa treinar esse tipo de problema. Ok? Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos agora para a questão número 18. Questão envolvendo raciocínio lógico. Não envolve aí uma matéria de matemática específica, mas envolve o raciocínio lógico do aluno. Então, vamos lá. Uma fotografia mostra 3 pessoas: Armando, Benedita e Carlitos. A gente tem 3 pessoas aí. Nessa foto, então é uma foto, Armando está olhando para Benedita e Benedita está olhando para Carlito. Armando está de óculos e Carlito está sem óculos. Qual das alternativas abaixo é com certeza verdadeira? Então, vamos esquematizar esse problema aqui. Então, eu tenho 3 pessoas. O Armando, que está sem óculos. Vou colocar aqui, porque parece que esse óculos vai ser importante. Correto? A gente tem a Benedita. Essa Benedita não fala sobre o óculos, não dá informação. Correto? E a gente tem o Carlito, que está sem óculos. Né? O Carlito sem óculos. Desculpa, vou arrumar aqui. Na verdade, o Armando está com óculos. Né? O Armando está de óculos e o Carlito sem óculos. Ok. E a Benedita, nós não sabemos se está com óculos ou sem óculos. O fato é, o Armando está olhando para a Benedita e a Benedita está olhando para o Carlito. Quando acontece esse tipo de coisa,
Como que você vai saber qual que é verdadeira se você não sabe se a Benedita está de óculos ou sem óculos? Eu vou formular hipóteses. Então, existem duas possibilidades. Ou a Benedita vai estar de óculos ou não. Então, vamos colocar duas hipóteses e a alternativa verdadeira, ela tem que ser verdadeira para as duas hipóteses. Então, a primeira hipótese, a gente supondo o Armando com óculos, que a gente já sabe que ele está, correto? A Benedita com óculos também, que a gente não sabe, é uma hipótese. E o Carlitos sem óculos, porque ele já está sem óculos, a gente já sabe. Então, essa é uma possibilidade, correto? Uma segunda possibilidade, a hipótese 2, é o Armando estar com óculos, que ele já está, e a Benedita está sem óculos. Sem óculos, ok? E o Carlitos sem óculos. Considerando essas duas possibilidades, vamos ver qual das alternativas é verdadeira para as duas hipóteses. Então, vamos ver a letra A. Há uma pessoa de óculos olhando para uma pessoa sem óculos. Vamos ver na hipótese 1. Há uma pessoa de óculos olhando para uma pessoa sem óculos. Ó, o Armando está olhando para a Benedita, mas a Benedita estaria com óculos. Né? Mas a Benedita está olhando para o Carlito, que está sem óculos. Sim, há uma pessoa com óculos olhando para uma pessoa sem óculos. É verdadeiro na hipótese 1. Vamos ver se é verdadeiro na hipótese 2. Há uma pessoa com óculos olhando para uma pessoa sem óculos. É verdadeiro. No caso, o A está olhando para o B. O A com óculos e o B sem óculos. Então, tanto na hipótese 1 como na hipótese 2, há uma pessoa com óculos olhando para uma pessoa sem óculos. Então, é a letra A. Mas vamos ver as outras só para você entender. Letra B. Há apenas uma pessoa sem óculos e ela está olhando para uma pessoa de óculos. Então, há apenas uma pessoa sem óculos? Olha, apenas uma pessoa sem óculos é só na hipótese 1. Na hipótese 2, existem duas pessoas sem óculos. Então, não é verdadeira para as duas hipóteses. É verdadeira caso a Benedita esteja com óculos, né? Mas a gente não sabe se ela está. Tem duas hipóteses, então não é a letra B. Letra C. Há apenas uma pessoa de óculos. Já está falso aí, né? Há apenas uma pessoa de óculos. Há apenas uma pessoa de óculos na hipótese 2, mas na hipótese 1 tem duas pessoas com óculos. Então, não. Carlito está sendo olhado por uma pessoa sem óculos. Na hipótese 2, o Carlito está sendo olhado pela Benedita sem óculos, mas pode ser que a Benedita esteja com óculos. E na letra E, Carlito está sendo olhado por uma pessoa de óculos. Também não é verdade. Ele está sendo olhado por uma pessoa de óculos na hipótese 1, mas na hipótese 2 não. Então, a única alternativa que é verdadeira para as duas hipóteses é a primeira. Então, é uma questão clássica de raciocínio lógico, tá, gente? Então, não é uma questão envolvendo matemática, realmente raciocinar. Se você raciocinou de uma outra maneira, pode comentar aí. Bora para a próxima questão. Bom, pessoal, agora vamos começar a questão 19. Essa questão 19 é bem interessante. Porque essa questão 19 existem diversas maneiras de fazer. Se por acaso essa questão 19 tiver caído na nível 2, e eu vou fazer depois o vídeo da nível 2, o aluno vai resolver essa questão algebricamente, certo? No nível 3 também. Mas no nível 1, sexto ano, não conhece o conceito de equação, que é o conceito usado aqui. Então, a gente vai tentar resolver essa questão aqui sem equação, que é uma maneira mais difícil de resolver e que envolve visualização geométrica, tá? No vídeo do nível 2, se cair essa questão, eu vou resolver ela algebricamente. Então, vamos lá. Na figura, os lados dos retângulos são horizontais ou verticais. E os retângulos de mesma cor são idênticos. Qual é o valor de H? Então, eu quero saber qual é o valor da altura aqui, sabendo dessas informações. Então, gente, para a gente fazer essa questão, eu preparei aqui, coloquei essa figura aqui para você e vou fazer uma coisa que é bem interessante. Olha só, se você observar, esse retângulo, ó, esse quadradinho rosa, ele repete aqui. Consegue enxergar isso? Ele repete aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar uma figura em cima da outra. Olha o que eu vou fazer, para você entender o que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, foi até o retângulo azul, correto? Então, eu vou pegar essa segunda figura aqui, ó, e vou andar com ela até aqui, ó. Correto? Concorda comigo? Ó, tá vendo? Aqui é 111, correto? O 111 ele foi até o retângulo azul.
Aí eu vou colocar esse retângulo azul aqui, ó. Beleza? Então, até aqui, ó, vê se você concorda comigo, ó. Até aqui era 111. Beleza? Até aqui, ó. Beleza? Agora eu vou pegar essa figura terceira aqui, ó, e vou levá-la lá para cima também, ó. Olha só. Ah lá, vou colocar em cima desse quadrado rosa, tá vendo? É o mesmo quadrado, ó. E aqui tudo era 80, ó. Tá vendo? Então, se eu somar o 111, olha só, com o 80, com o 82, na verdade, eu estou somando a altura, vê se você concorda comigo, 3 vezes. Olha só. Concorda? Altura, altura, altura. Então, se eu somar, mas ficou faltando esse retângulo. Ficou faltando, mas ele está aqui em cima, ó, em cima da alturinha. Tá vendo? Então, se eu somar o 82 com 80 com 111, eu encontro a altura 3 vezes. Então, vamos somar 111 com 80 com 82. Ó, 2 mais 1, 3, 8, 8, 16, 17 vai 1 e 2. Ou seja, a altura 3 vezes é 273, mas eu quero descobrir a altura uma vez. Então, eu vou dividir isso aqui por 3 para descobrir a altura uma vez. Então, 9 vezes 3, 27, sobra nada, abaixo 3. 1 vezes 3, 3, sobra nada, 91. Então, a altura é 91. Que aí 91 mais 91 mais 91 dá 273. Tá vendo? Então, essa é a maneira, sem ser a maneira algébrica de resolver. Na verdade, no nível 1, eles queriam que você resolvesse dessa maneira. Se você pensou numa outra maneira, sem ser a maneira algébrica, que eu vou resolver no nível 2 se cair, comenta aí que eu estou até curioso, ok? Bora para a última questão. Bom, pessoal, vamos agora para a última questão, questão 20, que diz o seguinte: uma folha quadrada de 8 centímetros de lado foi dobrada 3 vezes, como na figura. A primeira e a segunda dobra ficaram paralelas a uma diagonal da folha. E a terceira dobra ficou perpendicular a essa diagonal. Qual é a área da figura final? Então, eu quero saber a área dessa figura aqui. Então, vamos pensar, vamos repetir, vou colocar esse quadrado aqui novamente, para a gente pensar o que aconteceu. Então, esse quadrado, ele tem uma diagonal, correto? E aí, o que aconteceu na dobra 1? Na dobra 1, ele fez uma diagonal aqui, ó, né? Na verdade, ele fez um risco aqui, e esse risco e dobrou esse triângulo aqui, de maneira que ele ficasse aqui, ó. Vamos entender o que aconteceu. De maneira que ele ficasse aqui. Correto? Foi isso que aconteceu na primeira dobra. E aí, fazendo isso, você perdeu o triângulo aqui, porque dobrou, certo? Então, foi isso que aconteceu. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ficou ruim, né? Então, vamos pensar o que aconteceu, né? O que eu perdi? Bom, eu perdi isso aqui, correto? Qual é o tamanho desse triângulo, então? Esse triângulo que eu perdi, né? Como tudo é 8, correto? Que tudo é 8. Como tudo é 8, e aqui é metade, ó. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui na metade do lado. Por que eu fui na metade do lado, obrigatoriamente? Porque essa ponta chegou exatamente na diagonal, que está na metade. Então, obrigatoriamente, aqui é 4 e aqui é 4. Porque se fosse 5, essa ponta ia passar, ia para dentro aqui da diagonal. Como bateu em cima da diagonal, então obrigatoriamente tem que ter sido a metade do caminho. Tá vendo? Então, 4. Tá garantido. Agora, a terceira dobra foi mais complexa, porque a terceira dobra, ele pegou uma diagonal mais para cá, olha só. Não foi exatamente na metade. De maneira que esse vértice aqui, ó, fosse parar aqui. Olha o que aconteceu. Então, ele parou aqui, olha só. A questão é, qual é esse tamanho aqui, ó? Essa é a grande questão. Qual é esse tamanho? Então, para a gente matar a questão, como eu estou indo até a diagonal aqui, aqui, ó, tem que ser a metade do caminho. 2 e 2. Por quê? Porque aqui, ó, é a metade do caminho, correto?
Então, a diagonal do triângulo, ela também vai na metade do caminho, porque a diagonal é a metade do caminho. Lembra? Porque quando a gente tem um quadrado, o encontro das diagonais, ó, é a metade do caminho. Então, aqui tem que ser a metade. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Como aqui é 2 também. Então, aqui é 6, ó. Aqui é 6, aqui é 6. Então, dessa maneira, eu consigo saber a área do triângulo azul e a área do triângulo vermelho. Eu consigo saber, fazendo base vezes altura. Ó, a área do vermelho é base vezes altura, 4 vezes 4, dividido por 2. Ou seja, 16 dividido por 2, 8. E a área do triângulo azul, olha só, a área do triângulo azul vai ser 6 vezes 6 dividido por 2, ou seja, 36 por 2, 18. Tá, isso a gente já sabe. Agora vamos entender o que aconteceu depois. Aí sobrou esse hexágono aqui, correto? Qual é a área que eu estou interessada? Qual é a área que eu estou interessado do hexágono? A área que eu estou interessado, como é que eu acho a área do hexágono? Para você achar a área do hexágono é o quê? Vamos entender isso, né? Vamos entender o que é a área do hexágono. Ó, então, a área do hexágono não é a área dos dois triângulos, porque tá vendo que tem um triângulo em cima do outro? Tem um triângulo em cima do outro, certo? Então, a área do hexágono é a área desses quadradinhos aqui, certo? Mais a área do triângulo 3, mais a área desse triângulozinho aqui, ó. Desse triângulozinho aqui, certo? E aí vamos tentar lembrar das medidas, né? A gente viu ali o quê? A gente viu que aqui vale 2, que perdeu 6, né? Aqui vale quanto? Aqui vale 4, porque aqui é 4, lembra? Aqui é 4. Tá, então aqui também é 4 e 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, a área desses retângulos, 8. A área desse triângulo pequenininho aqui, ó, aqui é 2, correto? Aqui é 2. E aqui, ó, tudo é 6. Então, aqui é 2 também. Então, é 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Então, a área aqui é 2, a área aqui é 2. E a área do triângulo azul é 18. Então, a área do hexágono é 8 mais 2, mais 2, mais 8, mais 18. Então, vamos ver. 18, 20, 22, 30, 38. 38. Só que eu não quero essa área, eu quero essa. E essa aqui é metade dessa, porque eu vou dobrar assim, ó. Então, eu vou perder metade, ó. Tá vendo? Então, eu quero metade do 38. Metade do 38 é quanto? Metade do 38 é 19. Então, a área é 19. Letra C. Não é uma questão fácil, é uma questão muito difícil. Certo? Essa foi a última questão da Olimpíada. Bom, pessoal, assim finalizamos mais um vídeo de resolução de questão. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta aí, comenta suas dúvidas, outras sugestões de maneira de resolver as questões. E é muito importante que você pegue essas questões que você viu nessa Olimpíada e tente resolver elas novamente. Pega a folha, tenta escrever, tenta entender como foi feito e depois pega uma outra Olimpíada e tenta fazer. Você vai perceber que as questões são bem parecidas, as ideias das questões são parecidas. Então, se você consegue fazer uma, você acaba conseguindo desenrolar a outra também. E em breve eu vou postar as outras Olimpíadas aqui no canal, de forma que fique bem completo para você. Assim, a gente termina mais um vídeo. Agradeço você que me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!